O pessoal vai vendo aí. Professor, Sim, deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. Só para a gente ir praticando aí. Por exemplo, se eu pegar esse texto de Gênesis, capítulo 1, esses 2 versos, Ah, e levar para o lado do seguinte, que Moisés, ele foi inspirado por Deus e ele escreveu, ele não estava no momento que isso aconteceu, mas ele escreveu de uma forma para enfatizar o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador de todas as coisas. E isso seria uma abordagem do método histórico crítico? quando você fala que Moisés escreveu, já esquece método histórico crítico, porque Moisés não Ah, escreveu é? nada. Entendeu? Assim, Agora, essa sua abordagem, ela está muito ligada à questão doutrinária, né? As doutrinas entendem que é Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. assim, quem escreveu também está ligado à doutrina. Também está ligado. A ideia sobre os autores dos textos bíblicos, e aí não é só o Pentateuco, mas isso vai de Gênesis a Apocalipse, cada abordagem também vai ter a sua teoria. Por exemplo, existem doutrinas que entendem que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Perspectivas fundamentalistas e doutrinárias acham que quem escreveu os evangelhos de Mateus e João foi Mateus e João. Só que os evangelhos de Mateus e João, você não tem uma autoria definida, né? O termo grego usado para definir esses 2 evangelhos é katá mafaion e katá ionem. A preposição katá, ela significa segundo, conforme, mediante, né? Que seria mais ou menos a ideia. Evangelho conforme Mateus ou evangelho conforme ou segundo João. Então, esses evangelhos teriam sido escritos conforme a ideia deles, e não que eles seriam os escritores. Agora, essa é uma abordagem histórico-crítica. Na fundamentalista dogmática, quem escreveu foi São Mateus, por exemplo, né? Aquele S antes de Mateus, antes de Lucas e antes de Marcos, não é de São João, não é de São Marcos, não é de São Lucas, né? Não é de São Mateus, é de segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então, entender, inclusive, quem escreveu vai depender da abordagem que você escolha, certo? Isso influencia em tudo, tudo mesmo, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Calma aí, rapidinho. Fecha a porta aí, gente. Família aqui atrapalhando o conhecimento. Professor, é a Roberta Professor, falando. assim, Fala aí, O senhor falou na aula, Fala, o Roberto. senhor falou na aula passada sobre as inspirações, da teoria das inspirações, Isso. né? E então, isso aí que o senhor acabou de falar, no caso, essas inspirações seriam, no caso, se Deus falou, ou se Deus só, no caso, se foi algo inspirado por Deus totalmente, ou meia parte, ou alguma parte, né? No caso, aí o senhor trouxe, acho que ali, as principais, né? Que foram 6, né? As Tem outra. as principais teorias, né? Que tem outras, que o senhor falou que tinha outras. Essa teoria aí que o senhor está falando, né? Por exemplo, eu acredito porque foi me passado dessa forma, porque eu vim de uma forma doutrinária, né? Então, me passaram que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, o senhor está dizendo, né, que existem teorias que não, como é que se diz? Que não foi Moisés que escreveu. Que não foi Moisés que escreveu. Isso aí. Aí você fala assim, Ricardo, mas eu não concordo. Tudo bem, não tem problema, né? Existem teorias que são diferentes para a autoria do Pentateuco, para a autoria do Apocalipse, por exemplo. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Gente, no Novo Testamento, a gente tem pelo menos 5 Joãos.
cada um vivendo em época diferente e fazendo coisas diferentes, e um que a gente nem sabe aí mais ou menos quem era ou quem é e tal, né, que fazia. Então, qual João escreveu o Apocalipse, né? E Moisés, mas Moisés não escreveu nada. Nós podemos dizer que Moisés inspirou muita coisa, né? Pela teoria crítica, que Moisés pode ser um inspirador. Agora, quem escreveu, sentou lá, né, e tal, pela teoria crítica, muito difícil. Isso ficaria dentro da teoria dogmática ou fundamentalista. Lembrando, não há erro em crer nisso. São apenas teorias diferentes. Beleza? Outra pergunta também, que agora eu vou falar no caso, no senhor não como professor, mas como pastor. Sim. Entendeu? Então, assim, quando o senhor me aborda isso, né? Então fala assim, poxa, então se tem teoria que diz que não foi Moisés, né? Como eu amadurecer, né? Nessa questão no que eu penso? Porque assim, tem muitas coisas que agora, por exemplo, eu vou lá na escola bíblica e de acordo com o que eu estou começando a ouvir, começando a entender, porque tem pouco tempo das coisas que eu estou entendendo, você fica meio pensativo em relação, porque se eu tenho a minha fé, mas quando tem outras abordagens, a gente fica refletivo em relação a isso. Isso. Como não deixar que isso, né, interfira no campo espiritual? Vamos lá. O primeiro passo é entender que quando a gente começa a estudar teologia, a teologia ela não é uma área onde eu tenho uma opinião dominante. Ela é uma área onde eu tenho várias teorias e várias opiniões. Então, o seu pastor, a sua igreja, ela segue uma linha doutrinária, ela segue uma perspectiva teológica. Então, qual é o primeiro passo? Conhecer essa linha doutrinária, conhecer a teológica, né? E à medida que você for tendo contato com outras linhas, com outras perspectivas, ir filtrando. Concordo com isso? Não entendi isso. Eu vou ler, vou pesquisar, vou ver se é possível. Olha, eu concordava com isso, mas agora já não concordo. E esse processo ele vai te ajudando, aí você ir criando, eu não vou dizer maturidade, mas assim, você vai amadurecendo para poder entender que existem linhas diferentes. Você não é obrigado a largar aquilo que você crê, mas é muito importante você entender que quando se faz teologia, tem-se linhas diferentes. Por isso nós temos igrejas diferentes. Por isso nós temos, numa mesma denominação, pastores que pregam diferentes. Por quê? Porque cada pastor, cada igreja vai ter uma linha. Então, nós que estamos estudando, eu preciso entender isso. As abordagens são diferentes, as linhas são diferentes. Aí pergunta, mas Ricardo, e qual eu vou escolher? Você está num processo. Vocês estão no início da caminhada do estudo. Quando chegar no final do curso, você já vai ter mais ou menos assim um caminho para onde você sabe, para onde você pensa, vai para lá. A minha esposa, olha só, eu sou histórico crítico. A minha esposa é fundamentalista xiita. Ela é do Talibã. Ela acredita na baleia de Gostei. Ela acredita professor. que Moisés escreveu a Bíblia. Aí está aqui me perturbando aqui. Eu sou crente. Eu estou atrapalhando, por favor, vai para lá. Ora. Ela está aqui dizendo que é crente. É ignorante. Aí, como eu estava falando. Então, à medida que a gente... Olha o amor ao próximo, professor. Olha Deus trabalhando ainda, gente. Olha Deus trabalhando. Olha o amor ao próximo. Como eu estava dizendo, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai tomando conhecimento dessas linhas diferentes. E aí você entende o seguinte, olha, eu sou fundamentalista, ponto final. Não tem, eu gosto dessa linha, eu aprendi essa, eu quero essa. Estude, né? Crie bases para poder criar argumentações. Por quê? Quando você for educadora religiosa, pastora, professor, pastor, professora, né? Professor, seja lá o que for, querubim, ou aí serafim aí na tua igreja, seja lá o que você for, você vai ter que ensinar aquilo que você entende para as pessoas. Então, nesse processo aqui, o meu papel é te dizer o seguinte,
Existem linhas diferentes. Um exemplo, eu já dei aula num seminário da Assembleia de Deus. Fui demitido. Né? Acho que é óbvio porque eu fui demitido. Por quê? O seminário da Assembleia de Deus... Não ia dar certo, professor. Ele é doutrinário. Eles juraram para mim e falaram assim, Ricardo, o livro é esse, você vai dar aula nesse livro. Aí eu falei, mas esse livro está errado. Não, mas aqui a gente vai ensinar isso aqui. Eu falei, não vai dar para ensinar isso aqui. Não, então o irmão tem liberdade e tal. O que os alunos começaram a fazer? Iam lá para a direção reclamar que eu estava ensinando coisa que eles achavam errado. A direção, né, me demitiu. Por quê? Porque era um seminário doutrinário, em que eu tinha que ensinar aquela doutrina, né, específica. Eu já dei aula também no seminário batista, né, aqui em Caxias, que também me demitiu, porque o seminário ele era tradicional, né, na perspectiva bem fundamentalista mesmo. Eu era um dos poucos professores que não tinha essa linha. O seminário também me demitiu. Por quê? O foco do seminário era ensinar uma linha, né, de pesquisa, de perspectiva. O seminário que nós estamos hoje, ele entende que é possível ter uma pluralidade de ideias. Então, você tem aula comigo, tem aula com os outros professores com várias linhas. Eu gosto de, nas minhas aulas, apresentar todas as linhas ou várias ideias. Para quê? Para que o aluno entenda que, quando se faz teologia, eu estou seguindo uma abordagem. Então, eu vou ter ideias diferentes. Isso vai impactar na minha espiritualidade? Com certeza. Isso vai impactar na minha oração? Vai. Na minha leitura da Bíblia? Vai. Mas isso não vai tirar minha fé. Isso vai servir para ratificar o que eu creio. Né? É claro que eu posso mudar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas à medida que eu vou estabelecendo as minhas bases, isso vai me ajudando a crescer, né? E a mostrar quem é Jesus para as pessoas. Por exemplo, qual Jesus você apresenta para as pessoas? O de Mateus, o de Marcos, o de Lucas ou o de João? Cada evangelho, e nós só temos 4 na Bíblia, existem mais de 60 evangelhos. Só tem 4 na Bíblia. Tem mais de 60 por aí. Nós apresentamos qual Jesus? Um desses 4, uma perspectiva dos 4 juntos, né? Ou você nunca nem parou para pensar nisso? Quando eu começo a estudar teologia, eu tenho que pensar nisso. Eu apresento um Jesus que é a confirmação do Antigo Testamento, que está lá em Mateus, ou apresento um Jesus que veio salvar a todos, que é o de Lucas, independente de ser judeu, mulher, criança, doente ou não. Né? Então, o conhecimento dessas linhas me ajuda a filtrar. Não, olha, esse tipo de conhecimento eu não quero. Olha, esse tipo de pessoa eu não vou ouvir. Esse tipo de livro, para mim, não dá. Mas você leu, você estudou, você pesquisou, entendeu? E isso vai te ajudando. Eu acho que esse é um processo que nos ajuda a crescer. E aí, tanto como membro de igreja, né, como estudante de seminário, são processos que nos dão base. Na minha igreja, por exemplo, eu ensino o que eu ensino no seminário. Agora, com cautela, né? Eu não vou chegar na minha igreja e falar o diabo não existe em Jó. Não posso ensinar isso. Né? Primeiro eu ensino o que é a leitura da Bíblia, o texto em grego, a questão cultural. Né? Isso às vezes leva 1 ano, isso às vezes leva 2 anos, isso às vezes leva 6 meses, depende do grupo, depende da igreja. Né? Mas é possível você trabalhar isso na igreja sim, mas é necessário conhecimento, né? Saber abordar e aí por diante. Então, o que eu indicaria para o Roberto e para todos nós? Vamos conhecendo, vamos deixar o coração aberto, vamos ver qual é, e você vai filtrando isso ao longo do curso. Agora, entenda que sempre vai ter uma linha diferente da sua. Né? E, às vezes, por mais que você ache que esteja certo ou certa, outra linha vai dizer que você vai estar errada. E essa é a beleza da teologia, essa dinâmica, esse diálogo, né? Essa coisa de que está todo mundo certo e todo mundo errado às vezes, entendeu? Mas e aí, como é que fica? E a fé é isso, a fé é procurar um gato escuro, o gato é preto, é mudo, a sala é escura, você está vendado, ele está ali, você está procurando o gato, está lá dentro, né? Sem som, sem nada, o gato está aí, a fé está por aí, e a gente está nessa caminhada. Pelo menos é o que eu acho, né? Respondeu, Roberto?
Respondeu sim, professor pastor, né? Mas assim, o pastor, eu falo com o senhor Pode porque ficar, assim, né? Fica tranquilo. eu sou convidada assim para estar pregando, sabe? E eu sempre preguei em cima daquilo que eu acreditava, né? E acreditando que Deus me inspirava nas leituras. Eu agora estudando é, de uma forma assim, né? Até o meu esposo, ele é aquele que fala que a Bíblia é a palavra de Deus e assim. É, e aí algumas coisas, não, se está na Bíblia entendeu? Se está assim, é assim, se Deus que o sol é assim, é tal, tal, tal. E aí a gente foi para a igreja domingo de manhã, ele falou, pô, mas você já está com esse pensamento, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu comecei assim a ficar, meu Deus, o professor, ele explicou, né, que a gente não perde a nossa fé, mas a nossa mente começa a refletir as coisas de uma outra forma. Começa a voar um pouco, né? Então, Débora, Roberta, minha dica para você é a seguinte. Primeiro, você vai pregar. A gente tem que pregar aquilo que a gente sabe. Continua pregando o que você sabe. Deus vai usar o que você sabe. Deus vai usar o que cada um de vocês sabe. Aí se alguém fala assim, mas Ricardo, eu não sei nada. Então, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa, né? Mas vocês sabem alguma coisa. De uma linha a outra, não importa. Né? Isso não vai afetar. Agora, Ricardo, eu parei para ouvir o meu pastor pregar e eu já estou começando a pensar diferente. Estuda, conversa com ele, troca uma ideia com ele. Poxa, pastor, eu ouvi isso e tal, o que o senhor acha e tal, não sei o quê. Eu acho que manter o diálogo com o seu pastor é muito importante, né? Agora, vai pregar. Vou deixar isso aí, não vou pregar mais. Prega o que você sabe, né? Vou discutir com meu marido, vou discutir com a minha esposa. Não, não é um momento de discutir, né? É um momento de entender que ele tem uma linha, você está descobrindo outras linhas, e às vezes o que você conversa aqui, o que a gente conversa aqui, nem dá para conversar, de repente, com o esposo, com a esposa, né? Ou com alguém na igreja. Guarda com você, né? De repente, conversa com um pastor que já fez seminário, sabe como é que é, né? Ele vai ter uma linha, você vai ali trocando a ideia, ele vai te ajudando, né? E ter paciência, que essas coisas daqui a pouco elas se acalmam, né? Você vai vendo isso com mais naturalidade, né? Isso é importante. O meu pastor, ele até comenta de uma forma qual é a tese que ele acredita, né? Ele fala, olha, ele explica isso. Ele fala assim, eu acredito nisso porque foi, né? Ele fala sobre essa... Ele já chegou... Antes de eu fazer seminário, ele já falava isso. Eu sou, porque é uma linha, né, de teoria. Ele explicava dessa forma. O pastor também ele tem essa parte também bem como um professor, né? Legal. Ele fala sobre isso. Aí ele fala, olha, é porque eu acredito dessa forma, porque foi a forma teológica que eu decidi, né? Que eu me enquadrei. Então, ele fala sobre isso. Então, ele fala, mas de uma certa forma acaba... sabe o que ele fez? A gente foi abertura de admissões, o senhor, mas o senhor não vai rir, tá? Não vai rir. Tá. Aí a gente estava fazendo aquela recepção para a missionária que fez a abertura, né, de missões e evangelismo. Aí nós estávamos lá e tinha um gelo, né, um prato com gelo. Aí eu estava... E que tinha um garfo que estava sendo usado para pegar o gelo, né? Aí ele foi falou assim, Roberta, fura o gelo com garfo para poder pegar. Eu fui lá e eu fui espetar o gelo com garfo. Ele falou, Roberta, eu não acredito que você acreditou nisso, que você ia furar o gelo com garfo. Eu falei, pastor, o senhor falou, para mim tá falando. Ele é oprimido ideologicamente, tá vendo aí? Precisa de teologia da libertação, irmão. Você, Ricardo. Aí, eu não acredito, Roberta, eu estava brincando e você acreditou nisso? Eu falei, pastor, o senhor falou, para mim tá falando. Olha. Hein, professor Ricardo? Alguém ia falar? O Juarez de novo perturbando. Opa, fala aí, Juarez. Rápido. Perturbando de novo. Então, professor,
É porque quando a gente... Acontece isso comigo também, como professor, que eu tenho que tirar os meus alunos do senso comum, lidando com o direito penal, por exemplo. O aluno de direito, no início, ele acha que tudo tem que ser pena de morte, prisão tem que ter 60 anos de tempo, de cumprimento, enfim, todos esses absurdos que não tem conhecimento de causa, acaba, né, interferindo na questão dogmática, porque o direito penal também é dogmático. Sim. Tem doutrina, tem questões históricas, enfim. O que acontece é que quando a gente entra numa sala de aula de teologia, professor, a gente se embriaga com as novidades. Então, aparentemente, só o que tem fundamento teórico é aquilo que é apresentado, por exemplo, daquilo que o senhor está seguindo, né? O senhor nos traz a ideia de que conhece o método histórico, crítico, se aproxima muito da teologia da libertação, como o senhor acabou de informar. Mas eu queria dizer para a Roberta... Nancy. Os netos estão gritando aí, Nancy. Eu queria dizer para a Roberta que, por exemplo, o fundamentalismo ele também tem seus pontos dogmáticos, críticos, bem fundamentados, diga-se de passagem. Agora, basta você crer ou não. Por exemplo, eu já entro na faculdade de teologia, porque isso aqui, para mim, é uma faculdade de 4 anos, é um curso e tanto de bacharel em teologia, muito satisfeito com o Ricardo, com o André, pelo que eu estou vendo. E digo para você que eu já estou vindo para cá com a fé reformada na minha cabeça. Os pontos... Se falar que vai ser arminiano, a culpa não é dele, eu não sou arminiano. Oi? Se falar que vai sair arminiano, a culpa não é minha, porque eu não sou arminiano. Eu entendo que não, já percebi que não. Já percebi que não, professor. Ainda bem. Já percebi que não. Já percebi que não é arminiano. De duas uma, ou você é universalista, todo mundo é salvo. Não, também não. Então só os que forem predestinados, porque o homem não ganha salvação sozinho. Então, é uma amálgama de muita coisa, mas muito mais próximo do calvinismo do que dos outros, entendeu? Mas também não sou calvinista. Eu creio, eu entendo dessa maneira. Nem Calvino foi calvinista. Mas eu quero dizer, então, a Roberta tem que entender que o que ela acreditou até hoje, tem fundamento. Se ela quiser, eu passo um material para ela sobre a teologia. A teologia sistemática de Strong é espetacular. Te garanto que tem mais afinidade com aquilo que você entende, que o seu pastor te ensinou, do que, por exemplo, você de repente está ouvindo aqui na sala do professor Ricardo, estou me tornando um herege. Não está. Não está se tornando um herege. Nosso professor é crente. Sou muito, irmão. O professor mais crente do seminário sou eu, entendeu? Vocês vão perceber. Deixa eu falar em outro versículo, gente. Mas herege. Não herege nada, eu sou crente. Eu batizo, eu beijo criança. Vou deixar minha mãe uma semana na sua casa, o senhor vai mudar logo o seu pensamento, professor. É o quê? Vou deixar minha mãe uma na sua casa, o senhor vai mudar logo o seu pensamento e vai virar fundamentalista. A sua mãe. A sua mãe vai vir, ó, tinindo, entendeu? Vamos lá, gente. Vamos ver outro. Embaixador do rei, né? Ó, Josué 10, 12 e 13. É um texto que eu já falei, mas ele é um outro texto que deixa bem claro essa questão das abordagens, né? Para a gente ver que, dependendo da abordagem, como é que eu posso interpretar ele. Vou ler aqui, ó. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua se deteve, e até a nação vingar-se dos seus inimigos. Numa perspectiva fundamentalista e até dogmática, qual é a primeira leitura aqui? O sol parou e a lua parou. Ponto. Não tem o que discutir. Está escrito aqui, né? O que acho que a Débora, né? Acho que a Débora fala, né, da mãe dela, né? Minha mãe ia falar, claro que parou, não está escrito aí. Está parou sim. Está escrito, né?
Está em português aqui? Não importa. É isso aí. Não é? Ó, o fundamentalista dogmático vai se preocupar com o grego ou com o hebraico aqui? Não necessariamente. Ele vai ler isso e vai dizer, ó, tá aí, acabou, ponto final. Agora, lembrando uma coisa, são todas as perspectivas dogmáticas que não fazem uma tradução, uma exegese? Não é. Vocês já devem ter ouvido falar de Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, né? Por sinal presbiterianos, né? Eles são tradicionalíssimos. Eles são dogmáticos. E se você comprar um comentário deles, né? Um livro deles, você vai ver que eles fazem exegese do grego, eles fazem exegese do hebraico, eles têm, o Hernandes Dias Lopes tem vários comentários do Novo, do Antigo Testamento, e eles são de uma linha dogmática. Né? O discurso deles é bem embasado, é bem organizado. Eu acho que o Hernandes Dias Lopes tem até um programa, acho que é sábado ou domingo, na televisão, em que ele prega, né? Ele faz exposição do texto bíblico. Só que qual é a perspectiva dele? A perspectiva doutrinária, tradicional. Então, ele vai ler um texto como esse aqui, ele não vai criticar, né, como o método histórico crítico, ele não vai desmistificar esse texto. Uma vez eu ouvi uma palestra, eu dava aula num seminário aqui em Caxias, esse seminário convidou o Hernandes Dias Lopes para dar uma palestra. E eu estava lá ouvindo. E a palestra era sobre o texto de Apocalipse. E ele falou da simbologia do Apocalipse, né? Que cada coisa significava, mas na perspectiva dele, o livro falava sobre fim do mundo, sobre volta de Jesus, né? Aquela perspectiva bem tradicional. Eu fiz uma pergunta para ele, mandei lá no papel, sobre a apocalíptica judaica, que é um gênero literário que é usado no Apocalipse e no livro de Daniel, a partir das pesquisas histórico-críticas. Ele leu a pergunta e falou, não comento sobre livro apócrifo. Ou seja, numa perspectiva tradicional, doutrinária, tudo que está ligado à literatura apocalíptica seria livro apócrifo. Então, a maneira dele estudar, dele ler, dele abordar, é uma maneira que tem muito a ver com a doutrina dele, certo? Isso não quer dizer que ele não tenha base, que ele não tenha conteúdo, tá certo? Então, deixar isso muito claro. Agora, se eu for ler esse texto de Josué 10, 12 e 13, no método histórico-crítico, primeira coisa que eu vou fazer é ir para o hebraico, é ver se tem alguma variante. O que é a variante no texto grego e hebraico? São as mudanças que acontecem nos textos, ao longo das cópias, que geram cópias, que geram cópias. Essas cópias que geram cópias, que geram cópias, que geram cópias, geram coleções. E essas coleções geram versões. E essas versões geram documentos que são usados para as diversas traduções da Bíblia. Então, a primeira análise do método histórico-crítico é olhar o material que formou esse texto. Então, eu vou lá no hebraico e vou traduzir esse texto. E vou entender o quê? Que o verbo aqui, quando fala que o sol parou, né, que a lua se deteve, ele está falando sobre a ideia de amenizar a intensidade. Ele está falando aqui sobre a ideia de um impacto menor, né? E não necessariamente dos astros terem parado, até porque os astros estão parados. Eu analisaria aqui também a questão cultural, né? A questão da cosmologia naquela época. Como é que esses autores, né? Uma vez que Josué não teria sido escrito por Josué, né? Mas aquelas pessoas que escreveram na época de Josué entendiam o mundo e a formação do mundo. Então, naquela época, a Terra era o centro do universo. Então, o que gira não é a Terra, né? O que gira é o Sol, é a Lua, e aí por diante, né? Isso só vai mudar na Idade Média, né? Para a gente ver o impacto desse tipo de pensamento. Isso acaba refletindo na construção do texto bíblico? Com certeza. Então, a Bíblia está mentindo? Não, a Bíblia não está mentindo. Então, numa análise histórico-crítica, eu olharia para esse texto
e entenderia o quê? Que o autor, quando escreveu, analisou aquele fenômeno, aquele momento em que Israel vence aquela batalha com uma ação miraculosa de Deus, em que, inclusive, Deus opera um milagre ali ao movimentar os astros em favor de Israel. Ponto. É a análise do método histórico crítico. Se eu fosse analisar aqui a perspectiva da teologia da libertação, olha, Deus ele ajudou Israel em suas batalhas. Deus ajudou Israel a vencer a opressão. Deus, da mesma maneira, continua a ajudar aqueles seus servos e servas a vencerem as questões que os oprimem no dia a dia. Essa opressão pode ser política, social, ideológica e aí por diante, econômica também, né? Então, seriam abordagens diferentes para esse texto. Aí você, de repente, me fala assim, mas, Ricardo, o que eu vou pregar nesse texto? Vai depender do que você crê sobre esse texto, de como você aborda esse texto. Ah, Ricardo, mas eu quero falar de Jesus nesse texto. Se você ler esse texto e você conseguir ver que é uma mensagem evangelística, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer nada, né? Teve um aluno num outro curso, nesse curso, num outro semestre, ele já se formou, que eu passei, igual eu passei para vocês, um seminário, né? Aí esse grupo tinha que fazer um seminário sobre o livro de Jó. E ele fez uma comparação entre Jó e Jesus Cristo. Era a linha dele. Ele entendia que isso era possível. Ele fez, apresentou, tirou 10 no trabalho. Só que eu falei com ele, cara, você deve estar com algum problema, porque não tem como ligar Jó a Jesus Cristo. Aí ele, não, Ricardo, tem sim. Aí ele foi lá e mostrou a linha dele, deu o fundamento dele. Eu, cara, perfeito. Sua argumentação ideal. Não é a minha linha, não é a minha abordagem. Mas ele conseguiu ver lá. Então, o que pregar, o que falar e como ler os textos vai depender da abordagem que você escolha. Nesse momento, qual é a sua abordagem? Não sei. Ah, Ricardo, eu quero... qual é a melhor abordagem? Não é meu papel de falar. Meu papel de falar existem essas abordagens, cada um interpreta o texto de uma maneira e é importante que você siga uma linha. Por que é importante? Você vai virar pastor e pastora. Você vai virar educador e educadora. Missionário e missionária. Tá, vai virar qualquer coisa aí. Você tem que saber ensinar para as pessoas aquilo que você crê. E ao definir, né, um caminho, você está dando segurança para as pessoas. Porque não dá para você ler Gênesis e dizer que Gênesis é um texto mitológico e chega em Josué 10, 12, 13, você falar que aqui não, o sol realmente parou. E aí, quem te ouvir, a pessoa não vai saber. Opa! Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Deu uma leve travada, mas agora dá para ouvir legal. Ah, beleza. Para mim está pipocando a beça. Ah. Não, é que ele estava aqui gravando a aula anterior, aí esse positivo, que esse processador da Celeron, porcaria, aí ele pega e trava, entendeu? Aí foi isso. Mas vamos lá para terminar. Então, assim, ao escolher uma linha, isso me ajuda a ter uma base para ler, para definir, para pesquisar, entendeu? É uma caminhada, gente, tá certo? Né? A Roberta aí expôs aí a pergunta dela, né? O Juarez também já falou um pouco sobre isso, mas eu vou dizer para vocês que isso é uma caminhada. Né? Isso não é algo que você muda de um dia para o outro, e também não quer dizer que você tenha que mudar nada. É só você saber que isso existe. Vou dar um exemplo aqui de um ex-aluno, ele é até da igreja aí do Davi, do Jair, né, que vocês conhecem. Ele é mecânico, o Fábio, ele já é pastor. Extremamente tradicional xiita, aquele cara, né? Ele, quando assistiu minhas aulas pela primeira vez, era no presencial, ele queria me bater, era um baixinho, né? Não, que é um absurdo, que Deus falou, fica quieto, maluco, deixa eu falar. Não, porque não sei o que, eu queria discutir, eu fica quieto, rapaz. Vou falar para ele. É um cara, assim, uma pessoa excelente. A minha felicidade com ele hoje, qual é? Ele não deixou de ser tradicional. Ele não deixou de ser fundamentalista. Mas ele entende hoje que existem outras perspectivas. Ele sabe dialogar com o diferente. Né? Volta e meia a gente está conversando, a gente ficou amigo, né, e tudo. A gente continua, já veio aqui em casa, já fui na igreja dele, por sinal, no fim do mundo,
Santa Maria, lá em Nova Iguaçu. Levei 3 horas de carro para chegar lá, perdi. Me perdi. Curado domingo passado, hein, cara? É um lugar horrível. O Davi mora lá. É um lugar horrível. Não, eu não moro lá. Eu fui pregar lá domingo passado. Eu moro aqui. Aí, tá vendo? É um lugar horrível. Mas, enfim. Mas ele dialogou. Eu acho que é isso que a gente precisa. Você não é obrigado a mudar nada. Você pode ficar do jeito que você está entrando no seminário. Mas entenda que aquilo que você acha que é verdade é aquilo que você acha. Porque outros vão achar que também acham que é verdade de outra maneira. Ah, mas eu tenho que defender a minha ideia. É uma caminhada, certo? Então estude, leia, se fundamente, crie bases para poder defender aquilo que você crê. Fala, Roberto. Professor, eu quando eu estou pregando, né? Eu estou vendo o teu nariz, levanta aí. Ah, tá. Fala aí. Eu quase não tenho. Então, professor, quando eu vou pregar algo, que como eu falei com o senhor, eu sou daquelas, assim, quando o Mar Vermelho abriu, né, eu já me imagino ali, tocando aquele povo passando, tocando nas águas, Glória. essas coisas, né? Então, assim, Aí eu sou... Então, é assim, mas eu falo, quando eu vou pregar, eu falo, gente, eu estou conjecturando, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando Maria estava lá aos pés da cruz, eu ficava assim, quando eu mentalizava isso, eu imaginava Maria lá aos pés da cruz, eu falei, meu Deus, que isso, uma mãe, ela tinha que estar cheia do Espírito Santo mesmo, para ver um filho ser torturado, escarnecido, né? E ela não ter um infarto, não ter um AVC ali na hora, não ter um surto, não ter... Porque, assim, a Bíblia não diz, né, isso. Então, como eu estou ali lendo, então eu fico assim conjecturando, imaginando o que ela estava sentindo naquele momento. Aí a gente até chora, né, se emociona, porque a gente que é mãe, né? Então, quando eu vou pregar, eu faço isso quando eu estou vivenciando, né? Porque eu faço pergunta a Deus, por exemplo. Eu falei assim, poxa, por que Jesus, eu não sei se você estuda isso há muito tempo, eu falei assim, por que Jesus precisou de uma mãe, né? Entendeu? Olha só, vocês vão estudar o Jesus histórico e o Jesus da fé. Quando você chegar nesse ponto do Jesus histórico e o da fé, aí vai embaralhar o negócio, entendeu? Mas vou logo dizendo, a culpa não é minha, entendeu? Isso é da teologia, faz parte do estudo. Gente, olha só, está acabando nosso tempo aí, né? A Roberta está expondo aí suas ideias. Isso é legal. Roberta, você não tem que mudar nada. Não precisa mudar nada. Continue crendo. Eu também imagino, Roberto. Eu também imagino. Eu fui criada igualzinho você. Vocês não precisam mudar nada. Vocês não precisam deixar de se emocionar. Mas, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver que tem outras perspectivas. Só isso, mais nada. Mas continuem a se emocionar. Eu também me emociono com o texto bíblico. Eu também acho que é algo que nos motiva, é algo que nos muda, nos transforma, nos impacta. Né? E essa é a beleza, é o dinamismo do texto bíblico. Agora, eu não posso deixar de estudar. Eu estou fazendo teologia. Eu não posso olhar para esse texto e achar que foi escrito em português, porque não foi. Então, eu tenho que saber pesquisar. A minha emoção tem que